Fala pessoal, vamos aqui mais uma correção de simulado de informática. Peço para quem não resolveu esse simulado, o simulado está disponível no link da descrição do vídeo. Pessoal, curte, deixa o like. E uma dica, não assiste esse vídeo sem antes tentar resolver esse simulado de informática. Quem está estudando para a PMCE, quem está estudando para a Polícia Civil do Estado do Ceará, também a Polícia Penal também, tudo vale, pessoal. O importante é você tentar resolver essas questões. O vídeo vai ficar salvo. Você pode assistir quantas vezes você quiser, tá certo? O objetivo é ajudar a quem está estudando. Então, vamos aqui resolver a nossa primeira questão do nosso simulado, onde ele fala o seguinte. Analise a figura a seguir e responda as questões 1 e as questões 2. De acordo com a figura acima, a rede B é uma rede que usa protocolos da internet e cuja finalidade principal é compartilhar informações da empresa entre os empregados. Então, aqui ele deu uma dica, não foi? Ele falou o seguinte, ó. Aqui nós temos uma rede, aqui observem que nós temos uma internet, ó, uma nuvem pública, né? Lembrando que a internet, ela é pública, tá? É uma rede pública. Observe que nós temos um dispositivo de segurança, o firewall, que é uma espécie de porteiro. É um porteiro, ou seja, ele controla tudo o que sai, o que entra e o que vem pela rede de internet para o teu computador. Então, o firewall é como se fosse uma barreira, um porteiro. Tudo que vem pela rede vai ser analisado e vai saber se isso ali não vai ser prejudicial para o teu computador. Tá certo? É uma barreira de fogo. Tá certo? Então, o que é que acontece? Ó? Observe que nós temos computadores aqui interligados. Na questão, ele deu a dica. Ele disse, ó, de acordo com a figura acima, a rede B é uma rede que usa protocolos da internet e cuja finalidade é compartilhar informações da empresa entre os empregados. Pessoal, nós aprendemos que a intranet é uma rede privada. Ela é uma rede privada, tá certo? Onde ela é utilizada com a finalidade de compartilhar informações internas, só para os empregados, só quem tem autorização dentro daquela empresa. Por exemplo, a própria Polícia Militar, ela tem sua intranet, tá certo? Onde você consegue ter acesso a algumas informações que somente aqueles policiais podem ter acesso, beleza? Então, nesse caso, ó, a intranet e a internet, tá certo? Elas utilizam os mesmos protocolos, as mesmas tecnologias, tá certo? Tem navegadores, tem os mesmos recursos. A diferença é que uma é pública e a outra é privada. Então, intranet é uma rede privada que ela é utilizada para o compartilhamento de informações da empresa entre os empregados ou os funcionários da empresa, tá certo? Então, nesse caso, na questão, ele fala o seguinte. Podemos afirmar que essa rede B é uma intranet. Será que a gente pode afirmar que B é intranet? Com certeza. A questão deixou a dica. Ele diz o seguinte, ó. A rede B é uma rede que usa os mesmos protocolos da internet. Eu já vi questão dizendo que a intranet não utiliza os mesmos protocolos da intranet. Errado, pessoal. Ela utiliza os mesmos protocolos da internet e utiliza as mesmas tecnologias. Tá bom? A questão é que a intranet é uma rede privada e a internet é uma rede pública. Tá certo? Então, tá aí. Então, essa nossa primeira questão está correta. Realmente, de acordo com as informações dadas pela questão, nós concluímos que realmente sim é uma intranet. Questão 2. Podemos afirmar que o firewall analisa o tráfego da rede para determinar quais operações de transmissão ou recepção de dados podem ser executadas. Pessoal, eu disse que o firewall ele é um dispositivo de segurança, tá certo? Ele vai controlar, ó, é como se ele fosse uma barreira. Tudo, os pacotes de entrada e saída que vem pela rede, ó, pela internet, vai, antes de entrar no teu PC, antes de entrar no teu computador, vai ser analisado por uma espécie de porteiro. Esse porteiro é o firewall, ele controla os pacotes de entrada e saída da rede, tanto o que vem pela rede quanto também o que sai pelo teu computador para a rede.
e vai analisar se aquelas informações são seguras, tá bom? Então, o que é que acontece? Ó? Existe os firewalls de hardware e também existem firewalls de software, que é a parte lógica. Ou seja, aquele firewall que tem dentro do teu computador é o firewall lógico, aquele programa, que realmente é um programa de segurança. Às vezes, quando você tem um jogo, você instala, percebe-se que quando você vai iniciar o jogo, às vezes nem está iniciando o jogo. Esse jogo às vezes tem acesso com a internet. Pois é, porque é o seguinte, ó, às vezes a tua configuração do firewall, ela não permite, ele vê que não é seguro aquela conexão. Então, como é que tu faz? Tu vai lá em painel de controle, sistema e segurança, vai lá no teu firewall e desabilita aquelas funções. É seguro? Não é, tá certo? Aí, quando você desabilita aquelas funções, você consegue jogar normalmente, tá certo? Então, o firewall ele tem essa função de barrar tudo que vem pela rede, tá certo? Para entrar no teu computador. Então, eu posso dizer aí que ele é um porteiro, uma espécie de porteiro. Só deixa entrar as coisas boas. Então, vamos lá. Podemos afirmar que o firewall analisa o tráfego de rede, ó, olha aqui, ó, tráfego de rede, para determinar quais operações de transmissão ou recepção de dados provenientes da rede podem ser executadas. Perfeito, pessoal. Perfeito. Ele analisa o tráfego, ele determina quais operações podem ser transmitidas e recepcionadas aí e quais informações podem ser executadas. Questão 3. Extranet é a parte de uma intranet que fica disponível através da internet. Pessoal, observem. Ora, aqui eu tenho 4 computadores. Aqui eu vou tentar desenhar uma intranet. Tá certo? Computadores compartilhados internamente, ó, uma rede privada. Uma rede privada. Imagina você trabalhando numa empresa. Tá certo? Onde você compartilha informações através da intranet da tua empresa. O que é que acontece? Termina o expediente, você vai para casa, sua casa, só que você tem que atualizar alguns dados, tá certo? Dentro da empresa, dentro da intranet. Só que, na verdade, existe alguma possibilidade de você acessar a intranet, que é justamente essa rede interna aqui, ó, da empresa, através de casa? Ou seja, existe. Pessoal, ó, quando você está em casa, você entra na internet. Através da internet, que é uma rede pública, o que é que vai acontecer? Ó? Através da internet, que é uma rede pública, você entra na sua intranet. Na intranet. Como é que eu entro, professor? Basta você ter o login e a senha. Quando tu chega, por exemplo, quando tu é um servidor, né? Tu está em casa, tu quer analisar teus cheques, todas as situações, atualização de dados cadastrais, por exemplo, a PM tem, né? Você entra no Guardião. O Guardião é como se fosse uma espécie de intranet, né? Somente aqueles servidores internos têm acesso. Então, em casa, através da internet, você entra no Guardião, basta você ter o acesso, o login e a senha. Então, olha o que ele afirma. Ó. Extranet, que é justamente isso que eu acabei de falar, ou seja, é você acessar a intranet por meio da internet. O que é que acontece? Ó? Então, você em casa, você acessou a intranet, você acessou a intranet através da internet, tá certo? Que é uma rede pública. Então, olha o que ele diz. Ó. Extranet é parte de uma intranet, perfeito, que fica disponível através da internet. Deu para entender? Então, questão correta. Aqui a gente já pode aproveitar um gancho e pensar no seguinte. Ó. Aqui eu queria falar para vocês um negócio chamado VPN, Virtual Private Network. Pessoal, imaginem uma filial de uma empresa A que quer mandar uma mensagem para uma outra filial da empresa em um outro local, em cidades diferentes. Tá certo? Mas, por exemplo, uma cidade metropolitana. Tá aqui a filial da empresa A e da empresa B. O
que é que acontece? Essas informações elas estão dentro da intranet. Tem alguma forma de eu mandar essa informação, né, da intranet para essa filial B de uma maneira segura, sem que ocorra interceptações? Né? Ou seja, existe uma proteção, a maior proteção em relação às interceptações? Existe. Por exemplo, essa bola que eu desenho aqui, eu vou dizer que é a internet. Internet. Por quê, professor? Porque a internet não é pública. Então, a VPN é o seguinte, através de uma rede pública da internet, de uma nuvem pública, eu mando as informações para outra filial, que, ou seja, que é uma intranet também. Só que é um outro local, é distante. O que é que acontece? Ó? Bem nesse meiozinho aqui, ó, como é que ele vai fazer? Ele vai fazer um negócio chamado tunelamento. Ó. Ele vai tunelar, é como se fosse uma criptografia da informação, ou seja, aquela informação ela vai passar por dentro da rede pública, que é a internet, e vai chegar na filial B. Professor, então isso é o que se chama de VPN, tá certo? Isso é o que chama de Virtual Private Network. É você, através de um tunelamento, de uma criptografia, você consegue mandar as informações de uma filial A, né, para uma filial B, ou seja, pode ser do intranet da empresa aqui, para a intranet da empresa da filial da empresa que está lá na outra cidade. Você manda a informação por dentro da internet, que é uma rede pública, mas você vai fazer um processo chamado criptografia das informações. Tunela, passa um túnel por dentro da rede pública. Por quê, professor? Porque como é rede pública, existe uma possibilidade de interceptação. Por isso que ele faz esse tunelamento para proteger essa informação. Tá certo? O nome disso é VPN. Falou em tunelamento, é obrigatório passar por dentro da rede pública, beleza? Aí você lembra Virtual Private Network, beleza? Então tá aí, questão correta. Quarta questão. O hub é um dispositivo que trabalha apenas em broadcast. Professor, e aí, será que essa questão está certa? Primeiramente, o que seria broadcast? Pessoal, vocês não podem confundir. Ó. Broadcast com multicast com unicast. Broadcast, por exemplo, é quando eu tenho um dispositivo que, para eu mandar, ó, aqui eu tenho A, B e C. O que é transposição, dispositivo, envio de informações em broadcast? Para eu mandar uma mensagem para o A, obrigatoriamente eu tenho que mandar para todo mundo. Ou seja, de um dispositivo eu mando para todos. Multicast, eu tenho um dispositivo, vamos supor aqui, ó, os mesmos, A, B e C, e eu mando para um grupo específico. Por exemplo, para eu mandar para o A, eu tenho que mandar para o A e para o B. Grupos específicos. Ou seja, multi-usuários. Unicast é quando eu mando só para aquela pessoa. Entendeu? Por exemplo, eu tenho aqui o dispositivo, tenho um dispositivo A. A informação eu mando só para aquela pessoa. Não precisa para eu mandar para todo mundo, não. Tá certo? Então, eu mando só para o A. Então, broadcast é aquelas informações que, para eu mandar uma mensagem para o A, obrigatoriamente eu tenho que mandar para o B e para o C. Tá certo? Então, observem. Ó. O hub é um dispositivo que trabalha apenas em broadcast. Será, professor? Observe. O hub, pessoal, ele é utilizado como um nó central. Um nó central. Onde esse nó central eu vou ter conectado computadores, dispositivos, ó, formando uma topologia estrela, por exemplo, né? Interessante. O hub, ele fisicamente ele é estrela, mas logicamente é como se ele fosse uma topologia barramento. Porque é o seguinte, ó, se esse nó central aqui for um hub, isso quer dizer que para eu mandar uma informação para o A, obrigatoriamente tem que ir para o B, tem que ir para o C e tem que ir para o D. Ou seja, tem que ir para todo mundo. Entendeu? Então, o hub ele é um dispositivo que trabalha apenas em broadcast. Ou seja,
Para eu mandar uma informação para o computador A, por exemplo, é só tu imaginar como se fosse um roteador, com 5 dispositivos conectados. Para eu mandar aquela informação para o A, eu tenho que mandar para todo mundo. Então, o Hub, ele trabalha assim em broadcast, tá certo? Diferentemente que se eu tivesse um switch, como nó central, ó, vamos supor que sejam os mesmos computadores. Agora, em vez de ser um Hub, agora eu tenho aqui o switch. Ó. O switch, ele trabalha em broadcast, ele trabalha em multicast e unicast. Tem as 3 possibilidades. Ou seja, se eu quiser mandar só para o A, ele manda? Manda. Não precisa mandar para B, nem para D, nem para C, não. Tá certo? Então, o switch ele é mais vantajoso que o Hub. Tá certo? Tem a possibilidade de eu mandar aquela informação só para aquele computador que eu quero. Beleza? Então, realmente a questão está o quê? Correta. Realmente, o Hub é um dispositivo que vai trabalhar apenas em broadcast. Eu trouxe para vocês aqui, ó. Rapidinho aqui, deixa eu apagar. Aqui. Vamos lá. Eu trouxe para vocês aqui, ó, imagens do que seria a diferença entre Hub e switch, tá certo? Ó, o Hub é recomendado para redes clientes-servidores e uma configuração estrela, que é justamente a topologia. O que seria topologia estrela? É justamente essa forma de ligação dos computadores, ó, fisicamente. A, B, C e D. Parece uma estrela e tem um nó central. Como concentrador. Então tá aí, o Hub é esse dispositivo, onde os dispositivos se conectam. Observe que eles são cheios de entrada. Ó. O switch ele tem melhor performance que um Hub, que eu já falei para vocês. Porém, ele é bem mais caro. Ele transmite cada pacote diretamente para o destinatário. Então, a informação importante está aqui, ó. Ó, diretamente para o destinatário. Então, o switch ele tem essa característica, tá certo? Então, se eu quiser mandar aqui a mensagem para o A, eu mando só para ele, sem precisar mandar para o B, nem para o C, nem para o D. Ok? Lembrando que esse carinha switch aqui, ó, ele pode funcionar como um roteador, tá? Questão 5. O roteador pode fazer a mesma função do que um switch. Perfeito. Lembra que eu falei que o switch, ó, ele pode ser utilizado como um nó central? Um roteador, pessoal, o que você pensa no roteador? Vai ter o roteador aqui, ó, liberando sinal. E eu posso ter um celular conectado, eu posso ter um tablet, eu posso ter um notebook, tá certo? Ó, tudo conectado. Então tá aí. Beleza? Ó, todos conectados a um dispositivo central que seria o roteador. Se der pau no roteador, dá pau também aí em todos os componentes que estão com ele. Tá certo? Então o switch ele trabalha da mesma maneira. Ó. Ele é um nó central onde computadores ou dispositivos estão interligados. Tá certo? Então, se eu quiser mandar uma informação só para aquele computador, eu mando? Mando. Ou seja, ó, em unicast, ele manda. Tá bom? Então, o roteador ele pode fazer a mesma função de um switch, mas ele tem mais capacidade de escolher a melhor rota que determinado pacote vai chegar no seu destino. Tá certo? A internet, pessoal, ela trabalha com pacotes. Por exemplo, o modelo que a internet trabalha é o modelo cliente-servidor. Tá certo? Então, modelo cliente-servidor. Como assim? Por exemplo, ó, aqui eu tenho um computador e aqui eu tenho outro computador. Por exemplo, vou dizer aqui servidor, na verdade, né? Vou colocar aqui como servidor. O que é que acontece? O cliente solicita o serviço ao servidor. E o servidor, ele fornece o serviço. Então, se você está entrando numa página de e-mail, você vai estar lá enviando um e-mail, então recebendo. Você entra aí, né, na verdade, em contato com o servidor que armazena, por exemplo, o Gmail. Então, você está requisitando aquele serviço de e-mail. Só que as informações, por exemplo, se eu mandar um e-mail, como é que esse e-mail é transportado, professor? Ocorre uma subdivisão. Por exemplo, toda informação que vai sair pela rede, ela vem em forma de pacotes. O que seriam esses pacotes, pessoal? Por exemplo, a informação ela seria muito grande e prejudicaria o tráfego, né, das informações. O que acontece?
essa informação ela é dividida em pacotes. Para quê? Para que essa navegação ela ocorra de uma maneira mais rápida. É como se estava compactado ou descompactasse e enviasse aqueles pacotes. Quando chegam lá, eles se juntam, tá certo? Para que a informação ela vá mais rápida. Então, o modelo que você aí de requisitar informações da rede é o modelo cliente/servidor. Você requisita para o servidor a informação, por exemplo, quando tu quer entrar no site de e-mail, um site de notícias, tudo, pessoal, vai estar no servidor, onde ele vai te fornecer aquela informação, tá certo? Então tá aí, ó. Mas tem a capacidade de escolher a melhor rota que os pacotes irão trafegar. Questão correta. Realmente o roteador pode fazer a mesma função que um switch. Importante a gente colocar aqui, explanar para vocês, que se ocorrer um problema no nó central, ocorre um pau para todos os computadores. Professor, por exemplo, se eu estou com o switch, roteador, se der problema aqui no dispositivo A, não importa, não vai prejudicar nem B nem C. Por quê, professor? Porque esse dispositivo, na verdade, não vai gerar problema para os outros computadores. Tá certo? Então, essa é uma vantagem aí da topologia estrela, onde a gente utiliza nós centrais, como um roteador ou um switch. Vamos aqui para a sexta questão. São programas que o usuário recebe ou obtém de sites na internet, que parecem apenas cartões virtuais, animados. Opa, isso aqui eu vou até grifar, tá? Ó, cartões virtuais animados, álbuns de fotos, jogos e protetores de tela, entre outros. Pessoal, quem nunca caiu aí no golpe desses cartões animados, desses papéis de paredes aí que a gente ganha como um presente, uma forma de um presente, presentinho do mal, não é isso? Quando a gente trabalha com isso aqui, ó, em relação a receber esses cartões animados, essas espécies de presente, muito cuidado, que a questão ela vai estar se referindo ao famoso cavalo de Troia. Tá certo? Cavalo de Troia. Né? É o Trojan Horse, também chamado, tá? O que acontece, pessoal? Esse código malicioso, esse malware, né? O malware que seria os códigos maliciosos. Né? Nós temos vários, tem um vírus, tem os worms, tá bom? Então, a característica do cavalo de Troia, ele é uma espécie de código malicioso que ele consegue fazer várias funções. Ele tem várias funções. Por exemplo, ó, imagina um cavalo. Vou tentar desenhar um cavalo aqui, tá? Não vai ficar muito bem parecido não, mas vou tentar aqui desenhar um cavalo. Ó, lembra que Troia recebeu um cavalo? Vai ficar aqui na imagem. Vai ficar aqui. Ó, aí o cavalo. Pessoal, lembra? Desenhar as pernas, né? Então tá aí. Lembra que aquele império deu um cavalo de presente para outro reino? Pois é. Só que quando ele entrou no reino, tinha o que dentro? Vários soldados. A mesma coisa é o cavalo de Troia. O cavalo de Troia, quando ele entra, quando ele é executado, cada soldadinho desse que está aí dentro, ele faz uma função. Ou seja, o cavalo de Troia, cada soldadinho que tem dentro dele, ele executa o quê? Várias funções. Ele pode funcionar como um backdoor, que é justamente aquele malware que abre as portas para outros vírus entrar, né, outros códigos entrarem. Ele pode funcionar como várias coisas. Ele é como se ele tivesse várias funções, tá certo? Agora tem um detalhe do cavalo de Troia. Ele necessita, né, de execução. Por exemplo, se eu estou com esse cartão dentro do computador, tá certo? Enquanto ele está lá, sem ser executado, não vai ser executado o código malicioso, o cavalo de Troia. Quando tu entra naquele programa, aquela pasta que está infectada e clica, executa, aí sim, o cavalo de Troia, ele toma aí teu computador, tá certo? Então, ele precisa explicitamente de execução, é um detalhe do cavalo de Troia, tá? Trojan Horse. Então, características do cavalo de Troia. Ele possui várias funções. É como se ele conseguisse se passar por vários tipos de códigos maliciosos. Tá certo? Então, geralmente aqueles cartões de presente. Por isso que a gente chama de presentinho do mal. Tá certo? Porque ele pode trazer vários códigos, várias coisas ruins aí do teu computador. Tá certo?
Então vamos lá. Podemos afirmar que o texto se refere a um código malicioso chamado spam? Não. Tá certo? O spam, pessoal, são aquelas mensagens indesejadas. Ó. Mensagens indesejadas. Alguém já recebeu spam? Um ataque de spam? Lembrando, o cara que ataca com spam é o chamado spammer, né? Ou seja, são aquelas várias mensagens que chegam no teu e-mail sem que você não quer. Pronto, isso ali é um spam, tá certo? Aquelas várias mensagens chatas, indesejadas que você não estava desejando, não necessitava, não estava esperando. Então, isso aí pode ser um spam, tá bom? Essas características desse texto remetem ao cavalo de Troia. Vamos lá. Um drive é um software que permite que o computador se comunique com os dispositivos de hardware. Pessoal, essa questão ela vai tratar da diferença de drive com driver com R, tá certo? Professor, tem diferença? Tem. Anote aí no seu material. Drive sem o R, pessoal, é um hardware, tá? É um hardware. Drive com R, ó, é um software. Software. Tá certo? Como assim, professor? Quando você, por exemplo, instala um gravador de CD no seu computador, aquele gravador de CD é um drive. Por isso que a gente diz, ó, o drive de CD. Lembra daquele drive de CD que você instala? Pronto, tá aí, aquele gravadorzinho que você bota lá no gabinete, ó. Lembra? Tá aí, ó. Pronto. Esse cara é um drive. É um hardware, parte física. Agora, para tu usar esse hardware, quando tu for entrar no teu computador, deixa eu tentar desenhar aqui a tela. Quando tu entra no teu computador, tu vai iniciar um programa para que tu use quem? Esse drive. Esse programa é o que é utilizado para fazer a comunicação com esse hardware aqui, esse gravador de CD, é o que a gente chama de driver. Então, a gente não pode confundir, são coisas diferentes. Driver é o software, parte lógica que está no teu computador, que faz essa comunicação com o driver. Tá certo? É como se fosse o programa para tu utilizar aquele gravador. Tá certo? Então, não confunda. O driver é a parte física. O driver é a parte lógica. Né? Então, só colocar aqui, ó, parte lógica. Então, quando ele diz um drive é um software, já está errado. O software é quem? É o driver, tá certo? Então, não confunda. O software driver é que permite que o computador se comunique com os dispositivos de hardware, tá certo? Então, em questão errada. Vamos aqui a uma questão de Microsoft Word na sua versão 2010, versão em português do Brasil. Um componente muito útil é a régua. Olha que interessante, pessoal. Pouca gente deixa de estudar o Word, tá? Fica estudando aí mais códigos maliciosos, né, a parte de hardware e componentes, mas às vezes fica com uma certa, não sei se é preguiça, né, mas deixa de lado de estudar PowerPoint, Word, né, o Writer, beleza? O Calc, o Excel, que são questões que realmente vão te diferenciar na hora da prova. Então, ele vai falar aqui nessa questão da régua, tá? Só uma dica para vocês. Pessoal, a régua ela serve para alinhar, para ajustar direitinho aí para fazer os espaçamentos. Lembra que essa figurinha aqui, ó, muito conhecida, quando eu tenho esse negocinho aqui, ó, ele representa, na verdade, o alinhamento, tá certo? O recuo da primeira linha. Então, quando você lembrar isso aqui, ó, vai estar relacionado à primeira linha. Linha de quê, professor? Do texto. Aqui é como se o texto começasse bem aqui, ó. Tem lá a página em branco, é como se o texto começasse bem aqui, ó. Então tá aqui, ó. Como se ocorresse bem aqui. O que é que significa esse quadrado embaixo disso aqui, professor? Bom, esse negocinho e esse quadrado aqui alinhado quer dizer que, na verdade, a primeira linha, o recuo dela, está alinhado com o recuo à esquerda. Esse quadrado aqui quer dizer, significa recuar
recuar à esquerda. Recuar à esquerda. E, na verdade, esse de cima aqui é o recuo da primeira linha, a primeira linha do texto. Então, o que significa com esse bichinho aqui, com esse quadradinho aqui, ó, tudo igualzinho? Significa dizer que o recuo da primeira linha está alinhado com o recuo à esquerda. Questão importantíssima sobre o Word, tá? Então, tá aí, ó. Podemos afirmar, de acordo com a imagem acima, que o recuo da primeira linha não está alinhado. É errado. Na verdade, está alinhado. Tá aqui, ó. Observe que ele está no mesmo patamar que o recuo à esquerda. Beleza? Então, a primeira linha está alinhado com o recuo à esquerda. Beleza? Nona questão. No navegador, também chamado de browser, né? Navegadores é a mesma coisa que browser. Mozilla Firefox. O atalho Ctrl+Shift+P faz adicionar a página corrente na lista de favoritos. Primeiro, duas coisas. Para adicionar uma página na lista de favoritos, você utiliza a tecla Ctrl+D. Tá certo? Aí você adiciona essa página aos favoritos. Mas interessante a gente citar o seguinte, ó. Anote aí. Pessoal, o que acontece quando eu digito essa tecla Ctrl+Shift+P? Você vai anotar aqui 3 navegadores importantíssimos, ó. Firefox. Você vai anotar também aí, ó, Internet Explorer, que é o Edge. Hoje a gente já vai ter o Edge, né? E vai anotar o Chrome, né? O Google Chrome. Vê se eu acerto aqui. Google Chrome. Então tá aí. Pessoal, olha que interessante, ó. Caso você queira navegar na internet sem deixar histórico, cookies, aqueles dispositivos intemporários, mensagem de texto temporário. Ou seja, se você quiser navegar sem deixar histórico, sem nada, ou seja, se você quiser navegar privativamente, você pode utilizar a navegação privativa. E quando você abre o navegador normal, logicamente que tudo que você acessar vai deixar no histórico. Só que quando você utiliza a navegação privativa, você não deixa rastros, você não deixa histórico. Quando você aperta a tecla Ctrl+Shift+P, tanto para o Firefox quanto para o Internet Explorer, ó, Ctrl+Shift+P, tanto para o Internet Explorer quanto para o Firefox, você vai estar acessando uma navegação privativa, ou seja, aquela navegação que não vai deixar histórico. Tá certo? A tecla de atalho para o Google Chrome já é diferente. É Ctrl+Shift+N. Mas todas essas teclas, de acordo com seus navegadores, elas vão estar redirecionando, vão estar te levando à navegação privativa, navegação em private, tá bom? Então, muito cuidado com isso aí. É aquela navegação que não deixa rastro, que não deixa história. Então, na verdade, quando você aperta Ctrl+Shift+P lá no Firefox, não vai te levar para a lista de favoritos. Vai te levar, na verdade, para a navegação anônima, navegação privativa, tá certo? Então, a questão errada. Tá certo? Queria mostrar para vocês, ó. Aqui aparece aqui nos navegadores. Esse é uma espécie de um carinha se escondendo, né? Às vezes aparece só a máscara. Isso quer dizer que é navegação anônima, navegação privativa. Olha o que ele diz aqui, ó. Você está usando a navegação privativa. Você não vai salvar, não vai deixar salvo histórico, pesquisas, cookies, são aqueles arquivos temporários de texto que ficam armazenados no teu computador, que guarda as preferências, não deixa arquivo temporário, beleza? Professor, e os downloads? Fica, o download não mexe não. Se você fizer um download, fica lá que você fez o download. E também os favoritos, tá bom? Ele coloca a informação assim, ó. Por favor, note que o seu empregador ou provedor de acesso à internet
ainda podem rastrear as páginas que você visita. Então, cuidado. O provedor de acesso à internet, mesmo o seu navegador não rastreando, o provedor ou o seu empregador, ele pode rastrear ainda assim as páginas que você navega. Isso, o provedor de acesso, tá? O provedor de acesso. Então, vamos aqui para a questão número 10. Software livre. Pessoal, antes de resolver essa questão, eu tenho que mostrar para vocês a diferença do que é um software livre, o que é um software proprietário. Professor, como assim software livre e software proprietário? Pessoal, prestem atenção. O software livre é aquele software onde o código de fonte é aberto. Aí você vai anotar, ó. Aqui, você não esquecer mais. Código de fonte aberto. Como assim código de fonte aberto? Pessoal, por exemplo, o Linux. O Linux é o que, pessoal? O Linux é um sistema operacional. Então, o Linux, na verdade, esse sistema operacional, assim como o Windows também o Linux ele tem uma diferença para o Windows. O Linux ele tem um código de fonte aberto. Como assim código de fonte aberto? Qualquer pessoa pode pegar aquele programa, distribuir, pode modificar e criar uma própria versão. Entendeu? Diferente dos softwares proprietários, que os proprietários daquele programa, eles já fecham o código de fonte, ou seja, o código de fonte dele é o quê? Fechado. Como o código de fonte dele é fechado, o que é que vai acontecer? Se o código de fonte é fechado, ele não pode ser modificado. Então, no software proprietário, por exemplo, o Windows é um software proprietário. Microsoft não deixa modificar. O código de fonte dele é fechado, diferentemente do software livre, que o seu código de fonte é aberto, tá? Então, nós temos alguns softwares, alguns programas que realmente são em cima de uma plataforma software livre, ou seja, pode ser modificada. Vamos ver aqui. Software livre caracteriza por ter o código aberto, ou seja, qualquer pessoa tem acesso ao código de fonte do sistema. E é de livre distribuição, o que significa que qualquer pessoa pode obter o software gratuitamente, copiar e distribuir. Perfeito. É isso aí, pessoal. Essa é a definição aí de software livre, ok? Vamos aqui na questão número 11. No serviço de correio eletrônico, a ferramenta de e-mail gratuita, classificada como software livre, se é software livre, o código de fonte é aberto, que pode ser encontrada tanto para o sistema operacional Windows, quanto para o Linux. Ele está dizendo que esse software é livre, mas eu posso encontrar tanto para a versão do Windows, quanto para a versão do Linux. Além também para outras plataformas, outros sistemas operacionais, como o macOS. Tá bom? Que ferramenta de e-mail gratuita que a gente pode utilizar e é considerado um software livre, pessoal? Qual ferramenta é essa, hein? Aqui, pessoal, não é o Eudora. Aqui nós estamos falando de Mozilla Thunderbird, tá certo? Então você vai anotar. O Mozilla Thunderbird, pessoal, aqui esse símbolozinho do Firefox, né? Geralmente, na verdade, o Firefox não. O Firefox tem a raposa, né? Então, essa águia aqui, que você está observando aqui, indica que é o Mozilla Thunderbird, que é um software de e-mail, tá certo? É um software de e-mail gratuito, ou seja, é um webmail. É gratuito, tá? É gratuito. Agora, o que é interessante a gente entender? Que ele é um software livre, uma ferramenta de e-mail software livre. Ou seja, pode ser modificado, pode ser distribuído, pode ser alterado. Professor, mas eu conheço uma ferramenta chamada Outlook. Outlook é um software de e-mail proprietário, ou seja, ele não pode ser modificado. Entendeu? Diferentemente do Mozilla Thunderbird, que é um software livre e pode ser modificado. Então, deu para entender essa questão aí? Então, na verdade, não é o Eudora. O Eudora
Ele era um cliente de e-mail, na verdade, é um software de e-mail, na verdade, que caiu em desuso, tá certo? Então, na verdade, questão errada, porque, na verdade, esse software livre, que está disponível tanto na plataforma do Windows, para o Linux como para o macOS, é o Mozilla Thunderbird, tá certo? Então, se você quiser enviar e-mails, você envia aí pelo Mozilla Thunderbird, que é um software livre. Vamos aqui para a questão de número 12, uma questão que vai tratar aí do Excel, tá bom? Então, vamos lá. Analise a figura abaixo que representa o Excel 2010 e julgue os itens abaixo. Pessoal, olha que interessante. Não vamos confundir o Excel com o Calc. O Calc é o mesmo programa, só que faz a mesma função, só que lá no pacote LibreOffice. O Excel é do pacote da Microsoft Office, beleza? Então, são programas que praticamente têm a mesma função, só que são de plataformas diferentes. Por exemplo, o Excel, o Word, o PowerPoint é da Microsoft Office, o Calc, né, o Access, o Writer, são programas da plataforma LibreOffice, beleza? Que são o pacote de suíte de escritórios. Então, presta atenção, ó. No Excel, quando você abre aquela planilha, o pessoal diz, ó, abre a planilha, cuidado. Na verdade, você abriu a pasta de trabalho. Pasta de trabalho. Dentro dessa pasta de trabalho, nós temos várias planilhas, ó, Plan 1, Plan 2, Plan 3 e assim sucessivamente. Onde é que ficam essas planilhas? Bem aqui no cantinho, ó. Fica aqui, ó, Plan 1, Plan 2, Plan 3. Então, a pasta de trabalho do Excel, ela contém várias planilhas. Agora, no Calc, essa pasta de trabalho é chamada de planilha normal. Então, aqui, ó, é a planilha, tá certo? Planilha. Importante, planilha. A gente entender isso, tá? Observe aqui, ó. Se você observar aqui, ó, nós temos pena, orçamento, demonstrativo, cartão de ponto e gráfico. Esses pontos aqui são as planilhas. Tá certo? Ó? Então, você clica aqui e você vai apertando as planilhas. Beleza? Se você observar aqui, nós temos os layouts. Por exemplo, esse primeiro aqui, ó, é o layout normal, onde vai aparecer normalmente a planilha. Se você estiver no segundo aqui, ó, vai aparecer o layout de página. Não é isso? Layout de impressão. O terceiro aspecto aqui é o layout de quebra de página. Quebra de página. Tá certo? Então, quando você... Isso aqui são as estruturas de tópico. Por exemplo, os layouts. Como é que aparece a planilha? Entendeu? Por exemplo, se você observar nesse formato aqui, ó, tá separado. É como se fossem as planilhas quebradas, separadas, ó. Tá certo? O que é que acontece? Então, nesse modo, com certeza está no modelo quebra de página. Quebra de planilha ali, da página da planilha. Tá certo? Porque ele está clicando aqui, ó. Então, o que é que acontece? Podemos afirmar que a quantidade de planilhas existente na pasta de trabalho e o modo de exibição da planilha, ou seja, o modo como ela está sendo exibida, será que está no modo normal? Será que está no modo de layout de impressão? Né? Será que está no modo layout de página? Será que está no modo quebra de página? Como nesse caso aqui, observe que as páginas estão quebradas. Ó. Então, com certeza está nesse terceiro bem aqui, ó. Que ele está clicado. Então, na verdade, quantas planilhas eu tenho dentro dessa pasta de trabalho? Conta. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui a questão já está errada, porque na verdade são o quê? 5 planilhas. Tá certo? E o modelo aí de visualização, como é que eu estou visualizando essa pasta de trabalho dentro do Excel? É a visualização de quebra de página. Tá certo? Então, não está na visualização normal. Na visualização normal aparece a planilha normal. Aqui, o modelo como eu estou visualizando aqui, que a questão está trazendo, é o modelo quebra de página, tá bom? Mas a questão está errada porque, na verdade, não são 4,
São 5 planilhas dentro da pasta de trabalho no Excel. Vamos aqui em outra questão de Excel, do Excel 2013. Observe a imagem abaixo do uso de uma função na planilha eletrônica Microsoft Excel 2013. O resultado obtido através do uso dessa função no valor contido nessa planilha é... Olha aí, pessoal, vocês vão se deparar com questões cobrando as funções do Excel, tá? Funções se, função soma, soma se, tá certo? Função arred. A gente vai estar, durante aí nossos simulados, resolvendo e explicando como é que você resolve essas questões. Olha o que é que ele colocou. Arred A1, ponto e vírgula 2. Pessoal, o que é a função arred? A função arred, ela vai arredondar aquele valor. Tá certo? Qual valor? Aí, esse A1 indica a célula onde ele quer arredondar. O valor que ele quer arredondar. Tá certo? Esse 2 vai dizer assim, ó, nós queremos arredondar, depois da vírgula, 2 casas decimais. Ou seja, vai ter 2 casas decimais depois da vírgula. Por exemplo, 25,689 tarará. Então, na verdade, eu quero deixar isso aqui só com 2 casas decimais depois da vírgula. Como é que fica? 6 eu já mantenho. Se você observar, ó, esse número aqui, ó, 89. Aí 7, 9, 8, 2, 3. Esse 89 está mais perto de quê? De 9, esse número aqui todinho, ó. Ele está mais perto de 9 ou ele está mais perto de 8? Ó, pessoal, 8, 9 já está chegando no 9, né? No 90, não é isso? Então, na verdade, você vai arredondar para cima ou para baixo? Para cima. Então, na verdade, ó, fica 25,69. Porque você vai pegar... Eu tenho que deixar 2 casas decimais, ó. Então, você, na verdade, mantém o 6. E esse número aqui, ó, do 8 até o 3, você vai arredondar para 9. Porque é como se ficasse assim, ó. Se fosse vários zeros. Tá certo? Então, na verdade, você coloca aí 25,69. Beleza? Então, tá aí. Você arredondou para cima. Você arredondou para cima. Aí tem um outro bizu também, ó. Por exemplo, se o número for de 5 para cima, você arredonda para cima. Se o número for abaixo de 5, por exemplo, 3, 2, você arredonda para baixo. Tá certo? Então, esse é o bizu federal que eu tenho que dar para dar para vocês. Beleza? Então, tá aí. Por exemplo, se tivesse assim, ó, 25,64,2, deixa eu ver, 3, e aí outros números. Por exemplo, se aqui fosse a mesma fórmula, arred A1, ponto e vírgula 2, ou seja, eu quero que esse número aqui eu consiga arredondar de forma que fique 2 casas decimais depois da vírgula. É que fica. Ora, esse número aqui, ó, 4, 2, 3, esses números, observe que esse número, ó, 400 e pouco, está mais para perto de 400 ou está mais para perto de 500? Como esse 4 aqui, ó, observe, já está abaixo de 5, então, na verdade, eu vou arredondar para baixo. Fica 25,64. Beleza? Como se fosse 400. Beleza? Agora, se tivesse assim, ó, 25,6, 567 e outros números aí. Como é que eu ia arredondar? Fica 25, como já está 5, ó, está passando. Então, na verdade, eu ia arredondar para 6. Né? Então, 66. Beleza? É como se tivesse uns zeros para cá. Beleza? Então, 25,66. Ok? Esses zeros aqui nem conta. Então, tá aí, pessoal. Então, o resultado obtido através do uso dessa função arred, de arredondar, no valor contido nessa planilha, é 25,68. Não. Ó, esse número 89 já está mais para perto do 9, tá certo? Então, na verdade, ó, é 25,69 e não 68. Beleza? E não 68. 68 se fosse 820 e pouco, aí sim seria 625,68, ok? Então, questão aí errada. Não é 25,68, é 25,69, ok? Então, vamos estudar. Pessoal, assistam nossas aulas no nosso canal, que nossas aulas
realmente vão ajudar aí na tua formação de resolução de questões. Questão 14. Em se tratando de Word 2010, né, o que se deve fazer para recuperar um arquivo criado, editado, após ser fechado sem salvar? Pessoal, imagina no Word, eu criar um arquivo. E sem querer, tô lá, né, fechei sem salvar. É possível recuperar esses documentos? No Word é. Beleza? É possível sim recuperar esses documentos, mas nós temos uma sequência de ações para a gente chegar até nesse comando. Você vai, na verdade, clicar em arquivo no Word, né? Vai ter a opçãozinha arquivo aqui, ó, do lado. Aí na opção arquivo você vai em informações, versões, recuperar documentos não salvos. Realmente a questão está correta. Então existe essa possibilidade de você recuperar documentos que você fecha o documento do Word sem salvar. Beleza? Questão 15. Na criação de uma pasta no Windows 7, foi usada a nomeação Professor Muniz. Olha aqui o nome da pasta. Aspas, esse sinalzinho aqui de maior, né? Provas.txt, ou seja, pelo final aqui, ó, a gente sabe que é um arquivo de quê? Um arquivo de texto. Né? A extensão nos diz que é um arquivo de texto. Na verdade, pode ser um arquivo no WordPad, né? Bloco de notas. Então, vamos lá. Podemos afirmar que foi uma nomeação válida? Ixi, podemos afirmar que foi uma nomeação válida. E aí, pessoal? Fui lá, criei, né, meu arquivozinho bonitinho e coloquei esse número aqui, ó. Provas.txt. Será que eu posso nomear um arquivo desse jeito aqui, com esse símbolozinho aqui e com o asterisco? Asterisco não, as aspas. Pessoal, nós temos 9 caracteres que quando a gente vai nomear as pastas, a gente não pode usar. Tá certo? Vamos aqui lembrar de um bonequinho, tá? Para vocês nunca mais esquecer, ó. Aqui é os cabelos, aqui são os olhos deles. Opa! Os olhos do boneco. Nós temos a boca, um asterisco, uma barra, os braços, ó. Temos as pernas, que é a barra, e um ponto de interrogação. Isso aqui é o famoso boneco assexuado, né? Nosso grande professor Renato da Costa fala muito dele, né? Então é o seguinte, ó. Que boneco é esse, professor? É um bonequinho, ó. Para você não esquecer quais símbolos eu não posso utilizar para nomear essa pasta. Não posso nomear essa pasta. Beleza? Como é que fica, professor? Isso aqui, ó. Esse símbolo é justamente o que? Os asteriscos, na verdade, as aspas, os dois pontos, o símbolozinho aqui, ó, maior e menor, barra, contra barra, ó, e o sinal de interrogação. Ou seja, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá faltando quem mais? Deixa eu ver aqui. Tem aspas, dois pontos, braços. Aqui as pernas, interrogação. Então tá aqui, ó. Esse bonequinho vai representar justamente os caracteres que eu não posso utilizar para nomear essas pastas, ok? Então tá aí, ó. Conta comigo aí para saber se eu estou errando aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem 9. Cadê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rapaz, que porra é essa? Tá faltando o quê? Me ajuda aí. O asterisco, professor. Tá ficando doido. Aí o asterisco. Então tá aí. São 9 caracteres. Se você desenhar o boneco, você não esquece. Não vai passar pelo meu esquecimento. Tá bom? Se você botar o boneco, você tira a prova do 9 fora. Beleza? Então tá aí, pessoal. Esse boneco aqui representa os caracteres que eu não posso utilizar para nomear a pasta. Como na pasta ele colocou as aspas e esse sinal aqui, ó, essa nomeação ela não é válida. Beleza? Ficamos por aqui e até a próxima correção do simulado. Valeu, pessoal. Estudem. Um grande abraço e rumo à aprovação. Valeu!